Olá galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a permeabilidade celular. A membrana plasmática, ela tem a função, ela faz a permeabilidade seletiva. Ela entra, seleciona o que entra e o que sai da célula, certo? Existem três tipos de transporte celular. O transporte passivo, o transporte ativo e o transporte mediado por vesículas, que é o endocitose e o exocitose. O transporte passivo ocorre sem gasto de energia, ou seja, a célula não gasta ATP para que ocorra esse processo. O transporte ativo e o mediado por vesícula tem gasto energético. Existem dois tipos de transporte passivo, a difusão e a osmose. O transporte ativo é a bomba de sódio e potássio e a endocitose, lembra de endo, é de entrada na célula, exo, saída. A fagocitose, a pinocitose e a plasmocitose, certo? O transporte passivo, certo? Determinadas partículas, como íons, elas podem passar a membrana plasmática de forma espontânea, sem que gaste então energia da célula. Então é denominado transporte passivo, certo? O transporte passivo, então, como eu falei para vocês, existem a difusão e a osmose. Na difusão é a passagem de soluto, ou seja, de moléculas sólidas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O que é mais concentrado? Da onde tem mais para onde tem menos. Certo? A difusão simples, ela é o que? Ela atravessa, são micromoléculas que conseguem passar pela bicamada lipídica dos fosfolipídios, certo? Então ela consegue passar pela bicamada. Já a difusão facilitada porque eu preciso de algo que facilita a sua travessia, que é uma proteína carregadora que faz que é chamado de permease, que então auxilia o transporte, certo? Já a osmose é a travessia de moléculas de água. Olhem só, anotem aí. Na difusão é do mais concentrado para o menos concentrado. Na osmose é o transporte de água do menos concentrado para o mais concentrado, certo? Olhem só, aqui nós temos um exemplo de difusão simples. As trocas gasosas é um exemplo disso. Olha só, aqui a gente tem aqui na célula, ok? Ó, o oxigênio e o gás carbônico. Ok? No organismo humano, o sangue que chega aos tecidos é rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. Por difusão simples, o oxigênio atravessa os capilares sanguíneos e a membrana das células, certo? Então, olha só, aqui é a célula, o oxigênio entra para dentro da célula. Eu tenho mais oxigênio fora do que dentro. E aí sai gás carbônico, certo? Então, o oxigênio entra por difusão simples, consegue, olha só ele passando aqui, pela bicamada lipídica, não precisa passar pela proteína, porque são moléculas pequenas que conseguem passar por essa bicamada lipídica, ok? Então é do mais concentrado para o menos, ok? Moléculas pequenas que conseguem passar então pela bicamada lipídica. Difusão facilitada ocorre com a ajuda das permeases, que são então proteínas que facilitam a passagem, são moléculas grandes, que elas não conseguem passar pela bicamada lipídica, certo? Então, permease é o nome dessa proteína que facilita então a passagem. Também, da onde tem mais para onde tem menos. Então, vamos lá. Concluindo que tanto na difusão simples quanto na difusão facilitada é do mais concentrado para o menos concentrado, certo? Da onde tem mais substâncias para onde tem menos. Aqui, certos íons de natureza hidrofílica atravessam a membrana plasmática de acordo com o gradiente de concentração, por meio de proteínas de membrana plasmática, que são os canais iônicos. Olhem só, os canais iônicos sempre abertos, os canais iônicos abrem ou fecham de acordo com o estímulo físico ou químico, ok? Então, os íons, certo, de natureza hidrofílica, que tem afinidade com a água, atravessam a membrana plasmática de acordo com o gradiente de concentração. O que é gradiente de concentração? Do mais concentrado para o menos concentrado,
ok? Então, esses canais são canais iônicos, porque só passam, então, íons. Osmose. Osmose, então, é a passagem de transporte de água. Passagem de solvente, né? Do meio menos concentrado é hipotônico, para o meio mais concentrado, que é hipertônico. Hiper associa mais, né? Hipo, pouco. A função é tornar isotônico, a mesma concentração, ok? Olhem só. Aqui, ó. Aqui eu tenho no meio 1 40 gramas de açúcar, 600 ml de água. Aqui no meio 2 eu tenho 80 gramas de açúcar, 600 ml de água. Ou seja, eu tenho a mesma concentração de água nos dois. E aqui é um papel celofane, que seria como se fosse uma membrana permeável. Ok? Na osmose, então, é o transporte do menos concentrado para o mais concentrado. Olha só. Então, o que acontece? Ocorre o transporte de água do menos concentrado. Olha só, nesse meio aqui eu tinha 40 gramas de açúcar. Nesse meio aqui eu tenho 80. Certo? Então, olha só. Então, do menos concentrado para o mais concentrado. Então, o transporte de água na osmose é do menos concentrado para o mais concentrado. Certo? Olha só, a osmose em células animais. Ok? O exemplo abaixo demonstra que ocorre nas hemácias, que são glóbulos vermelhos, né, quando adicionado na solução de diferentes concentrações osmóticas. Jogue as hemácias em uma das soluções. Então, aqui, a solução, vou jogar a hemácia na solução hipertônica, ou seja, a concentração que tem na solução é maior do que a concentração que tem dentro da célula. Então, olha só o que acontece, vai perder água. Perdendo água, a célula então fica murcha. As hemácias são um processo chamado de que ficam hemácias crenadas. Então, as hemácias perdem água por osmose e murcham. Numa solução isotônica, isotônica significa que a concentração é igual à da célula. Ou seja, a mesma quantidade que sai, entra. Ou seja, ela fica com volume inalterado, pois ganha e perde água na mesma proporção. Solução hipotônica. Hipotônica significa que a solução é menos concentrada do que a célula. Acontece o quê? Entra água dentro da célula. As hemácias vão hemolizar. As hemácias ganham água por osmose e se arrebentam. Sofrem hemólise. Certo? Então vai entrar água, elas vão hemolizar, vão então eliminar a solução que tem dentro aqui dela. Olha só que interessante, pessoal. Uma célula vegetal não ocorre esse processo aqui, certo? Ela não vai arrebentar devido à resistência da parede celular, ok? Olha que coisa mais linda. Então, se eu jogasse uma célula vegetal aqui nessa solução hipotônica, ela iria ficar túrgida, porém não iria se romper, porque a membrana, a parede celular dá mais resistência então para a célula. Olha só, aqui é um exemplo, né, da célula vegetal, certo? Ó, no meio hipotônico vai entrar água, certo? Meio hipotônico significa então que é menos concentrado, então entra água. Isso acontece, pessoal, às vezes quando a gente está em casa, dá uma desidratada numa alface. A gente coloca o alface na água, né, ou alguma outra folhagem, ele volta novamente, né, ao tamanho normal, certo? Por osmose, certo? Vamos lá. Olha só, quando eu coloco no meio hipertônico. Hipertônico é quando o quê? É mais concentrado. Isso, vamos lá, colocar aqui uma folha de alface numa água com vinagre, sal e limão. O que vai acontecer com a célula? Vai perder água, ela vai então murchar, certo? Então, olha só, vacúolo e citoplasma retraídos, certo? Então, dizemos que ela então plasmolizou, certo? E o processo inverso é a desplasmólise, ok? Então, quando ela murcha, é chamado de plasmólise.